Vamos então falar de saúde pública. Primeiramente, vamos conceituar saúde pública. O que vem a ser saúde pública? Quando a gente fala de público, a gente fala do que é de todo mundo, né? Do que é do coletivo. Então, saúde pública, a gente está falando da saúde do coletivo, da saúde da população. A gente não está mais referindo à saúde individual, né, de cada indivíduo. A gente está falando de um conjunto de pessoas onde eu tenho que elaborar ações para promover ou recuperar a saúde de uma determinada população. Tá? Então, quando a gente fala de saúde pública, a gente está falando da saúde das pessoas neste sentido. Ok? Então, para a gente conceituar esse processo de promoção de saúde, a gente vai falar do processo saúde-doença. Durante muito tempo, predominou o entendimento de que saúde era sinônimo de ausência de doenças físicas e mentais. Assim, os serviços de saúde privilegiam sua organização e atenção médica curativa. O conceito hoje adotado se refere ao da Organização Mundial da Saúde, a OMS, discutido na Conferência Internacional de 1979. Saúde é o completo bem-estar físico, mental e social e não a simples ausência da doença. Então, antes, quando a gente falava de saúde, o que a gente entendia? Que saúde era só não ter uma enfermidade, né? Não ter uma doença, seja ela física ou mental, e se você não tivesse essa enfermidade, você seria um indivíduo saudável, né? Você teria o que a gente chamava de saúde. Hoje, a gente entende que quando a gente fala de saúde, a gente tem que ir um pouquinho mais além. A gente tem que entender e contemplar todo o bem-estar físico do indivíduo. Então, não é só a ausência de enfermidade, né? Ele precisa estar numa completa harmonia com o todo. Então, o seu corpo tem que estar bem, sua mente tem que estar bem. Basicamente assim, viver bem para estar bem, tá? Então, não é simplesmente não ter uma doença. Modelos biológicos do processo saúde e doença. Então, assim, concepção mágica e sobrenatural da saúde e doença. A doença como resultado da obra de demônios e espíritos malignos. Os agentes de saúde, neste caso, são os feiticeiros e sacerdotes. Então, tem as benzedeiras, tem os pastores. Então, aqui a gente está falando de uma coisa meio que sobrenatural, que vai além da medicina, né? Além da cura médica. Seria a cura espiritual do indivíduo. Então, aqui eles buscam, né, a cura através desses meios mágicos, sobrenaturais, porque eles entendem que a doença aqui ela é resultado de uma obra demoníaca, né, de espíritos malignos, e por assim dizer. Então, entram aqui os curandeiros, né, os antigos feiticeiros, enfim. Tá? Então, aqui é uma concepção mágica e sobrenatural da doença, né, da saúde e doença. Tem a concepção empírica da saúde e da doença, né, são os maus ares, gases, por assim dizer, provenientes da natureza. Então, ela seria causada pelo desequilíbrio, né, o homem provocando a doença. Então, assim, algumas ações do homem resultam em ares ruins, os quais nós, né, acabamos utilizando no nosso corpo aí para manter a sobrevivência do indivíduo. Então, a gente respira aquele ar ruim e isso acaba que levando a um estado de doença. Aí tem também a teoria do contágio, né? São partículas invisíveis ao ar e elas penetram no corpo do indivíduo, deixando esse indivíduo doente, né? Tem a concepção científica.
A microbiologia descobre os agentes causadores das doenças e intensificam-se nessa época os estudos para o descobrimento dos antibióticos e antissépticos, né? Então, aqui já é uma coisa mais estudada, mais fundamentada, né? Então, a microbiologia, a ciência, ela começa a estudar alguns micro-organismos que são capazes de interferir, né, no organismo humano, causando ali uma doença, e aí eles começam a intensificar os estudos para para o desenvolvimento dos antibióticos. Então, se um micro-organismo é capaz de causar uma doença, deve haver alguma maneira de se tratar esse mal causado por esses micro-organismos. E aí entram, então, os antibióticos e os antissépticos. Aí tem a teoria multicausal, né, a doença como resultante de várias causas que ordenam dentro de 3 categorias: o agente, o hospedeiro e o meio ambiente. Então, aqui são um conjunto de fatores, né, que vão levar o indivíduo a adoecer, né? Então, tem um agente causador, um hospedeiro, que é um lugar onde esse micro-organismo causador de doença vai ficar hospedado, esperando a oportunidade de poder infectar, né, um ser humano. E tem também a causa ali, que o auxílio do meio ambiente, que é por onde esse hospedeiro fica, né, e de que forma que ele vai infectar o homem. Aí tem o agente, que é um micro-organismo capaz de produzir infecção ou um agravo à saúde, então é o que vai causar a doença. Tem o hospedeiro, que é todo e qualquer ser vivo que abrigue um agente em seu organismo. Então, assim, ele não é o causador da doença, mas ele carrega nele o causador da doença, tá? E tem o meio ambiente, que é o meio pelo qual o micro-organismo é transmitido ao hospedeiro. Pode ser sangue, sêmen, ar, água, solo, enfim, né? Onde que esse agente vai ficar alojado. A exemplo, agente, vírus de hepatite B, fatores do meio, contato, né, com sangue ou secreções corpóreas, no caso aqui, sêmen. Hospedeiro, pessoas não vacinadas. Tá? Então, o que vai causar a hepatite é o agente, que é o vírus da hepatite B. Tá? Qual é o meio de contágio? Como é que ele vai passar de uma pessoa para outra? Através de fluidos corpóreos, sangue, sêmen. E o hospedeiro, quem que carrega esse vírus, né, que é capaz de infectar as pessoas? São as pessoas não vacinadas, ok? Então, modelo de determinação social do processo saúde-doença. Interação do homem com os ambientes físicos e sociais. Relacionamento com outros homens, condição de trabalho. Então, aqui, ó, é a interação das pessoas, né, com os ambientes físicos e também a interação social. Então, aqui inclui toda a parte de socialização do ser humano. Todos os agentes infecciosos possuem propriedades que ajudam a determinar a ocorrência da doença, identificando-se para cada um destes micro-organismos mecanismos que permitem deter a sua disseminação. Um esquema que facilita a compreensão destes mecanismos é a chamada cadeia de transmissão de doença ou cadeia epidemiológica ou cadeia de infecção, cujos elos representam pontos importantes do processo de determinação da doença. O que a gente está falando aqui? Que normalmente existe um ciclo, existe é um ciclo mesmo de contágio, né? Então, assim, de que forma que eu consigo transmitir, que eu posso disseminar essa doença? Se eu descubro isso, como que essa doença é disseminada, eu consigo intervir em algumas ações do homem e fazer com que essa disseminação cesse, né? De que ela pare de se espalhar ou que diminua, né, a sua disseminação.
Então, aqui, a gente tem a cadeia epidemiológica. Então, o primeiro elo da cadeia é o agente causal específico, é o agente causador da doença, né? O segundo elo é o reservatório, é onde esse agente vai ficar reservado. O terceiro elo é a porta de saída do agente, de que forma que ele vai sair desse reservatório e que ele vai poder ser transmitido e infectar outra pessoa. Então, o quarto elo é o modo de transmissão de agente. Então, aqui é o terceiro é por onde ele é transmitido e o quarto é de que forma que ele é transmitido. O quinto é o porta de entrada no novo hospedeiro. O sexto, suscetibilidade do hospedeiro. Então, assim, além, né, de eu ter o contato, eu tenho que ter a suscetibilidade de me contaminar e desenvolver em mim aquela doença. Porque senão eu posso até ter contato com aquele agente causador de uma determinada doença e não desenvolver a doença. Então, assim, são vários fatores que interferem ali para que o indivíduo fique doente, né? Um fator importante se refere ao sistema imunológico de cada um, né? E nisso inclui vacinação, isso inclui já outras ações, tá? Mas para a gente entender, além de eu ter o contato com o agente causador da doença, eu preciso também estar suscetível para desenvolver aquela determinada doença, tá bom? Então, aqui, ó, agente causal específico, bactérias, vírus e outros, tá? Então, é o agente que vai causar aquela determinada doença. O reservatório é o homem ou animal que abriga o agente causador, apresentando ou não a doença. Então, assim, eu posso simplesmente carregar comigo o vírus ou a bactéria, né, que é capaz de desenvolver uma determinada doença, mas eu não necessariamente preciso desenvolver aquela doença, tá? A porta de saída é o local por onde o agente causador é eliminado. Boca, nariz, aparelho digestivo, enfim, por onde que esse micro-organismo vai poder sair do meu organismo para infectar uma outra pessoa. O modo de transmissão é a maneira como o agente causador passa do doente para o sadio, que vai ser um novo hospedeiro, que depois pode infectar uma outra pessoa e assim por diante. Depois, a porta de entrada para o novo hospedeiro, local por onde o agente causador entra no organismo, tá? E a suscetibilidade, capacidade de um novo hospedeiro enfrentar o agente causador, o que resulta ou não na ocorrência da doença. Ok? Então, a gente volta aqui a falar que eu preciso de vários fatores, né? Que vários fatores colaborem para que eu realmente desenvolva uma determinada doença. O fator principal, volto a dizer, que é o sistema imunológico. E é por isso que a gente insiste em dizer que o indivíduo ele precisa estar em completo bem-estar físico e mental para poder se prevenir de algumas doenças. Porque se o meu emocional não está bem, ele pode afetar o meu sistema imunológico. E isso vai me deixar mais suscetível a desenvolver alguma doença. Então, eu preciso não necessariamente só estar longe da doença, mas eu preciso manter o meu corpo em total equilíbrio para que ele seja capaz de combater os agentes causais de doenças e me manter saudável, né? Então, embora precise ali de vários fatores, são fatores muito simples de serem danificados, né? De serem cometidos pela doença. E aí fazer com que o indivíduo desenvolva aquela doença. Então, preciso, sim, né, tomar todo cuidado para não me contaminar. Para quê? Para diminuir a possibilidade de, entrando em contato com determinado agente causador de doença, eu venha a desenvolver aquela doença, tá? Então, não adianta simplesmente eu confiar no meu sistema imunológico. Ah, não, mas se eu tiver contato com determinado agente causador de doença, eu não vou ficar doente porque o meu sistema imunológico é muito bom, né? Cada vez que eu me exponho ao vírus, ou à bactéria, ou agente causador de uma determinada doença, eu estou, sim, aumentando as chances de ficar doente, né? Quanto menos eu me protejo, mais fácil é de eu ficar doente de fato, tá bom? Então,
vamos continuar aqui na definição. Saúde pública é o campo de conhecimento e atividades que têm por objetivo a promoção, proteção e recuperação da comunidade, da saúde da comunidade, perdão. Identificar e elevar os níveis de saúde da comunidade através de medidas de alcance coletivo, da motivação e participação ativa da população e da organização de seus recursos, assim como algumas práticas para conservar a saúde, impedindo a instalação da doença. Então, assim, o que aqui está nos falando? Que saúde pública, ela trabalha com o objetivo de promover a saúde, então, assim, de promover ações que vão dificultar a exposição daquele indivíduo, né, o contato daquele indivíduo com situações que o deixe vulnerável a ser acometido por alguma doença, tá? Então, eu vou promover a saúde, eu vou promover ações onde eu vou estar dando para os indivíduos de uma determinada área a condição de se manter saudável, afastado de alguns agentes causadores de doenças, né? Então, eu vou promover a saúde, não só de se manter afastado do agente causador, mas também de promover medidas que vão fazer com que esse indivíduo fortaleça, né, o seu corpo, o seu organismo, para que ele tenha maiores chances de combater um agente causador de doença, caso ele tenha contato com aquele agente causador. Por exemplo, eu vou desenvolver ações de saúde para fazer com que uma determinada população pare de fumar, ou que desenvolvam ações ali para diminuir diabetes, hipertensão. Por quê? Porque isso também são coisas que vão fazer com que o meu organismo fique mais frágil e mais suscetível a desenvolver doenças, caso ele venha a ter o contato ali com o agente causador. Então, não é só necessariamente na questão da prevenção em si, né, de ter contato com a doença ou não, mas também de manter o indivíduo numa situação que o mantenha bem em todos os aspectos, né, para que ele não venha desenvolver a doença. Então, além de trabalhar com a cura, eu vou trabalhar com a prevenção, para que aquele indivíduo não fique doente, não simplesmente que ele recupere a saúde. Então, a gente trabalha com promoção, proteção, recuperação e, de novo, aí a gente volta com a reabilitação, né, daqueles que já ficaram doentes, mas a gente também trabalha com a recuperação e reabilitação da saúde dos indivíduos. Então, é todo um conjunto, né? É melhor eu trabalhar com promoção de saúde do que com recuperação. É melhor eu desenvolver ações que vão evitar de deixar pessoas doentes, mais doentes, do que eu ter que trabalhar com a recuperação da saúde de algumas pessoas, né, de uma determinada população. Então, o ideal seria se nós conseguíssemos trabalhar somente com promoção, né, de saúde. Mas, infelizmente, a gente precisa trabalhar com recuperação também. Aliás, na maior parte, a gente trabalha com recuperação, a gente já pega o indivíduo doente, né? Mas tentando ali entender como é que aquela determinada população vive, quais são seus costumes, seus hábitos, o local exatamente, o que ele oferece, né, de risco, ou o que ele oferece de bom para que a gente possa promover a saúde, ou conhecendo os riscos para que a gente possa desenvolver ações para tentar diminuir, né, as doenças, seria melhor trabalhar somente com promoção. Mas a gente sabe que não dá, então a gente também precisa trabalhar com a recuperação. Então, a saúde pública ela vai trabalhar todos esses campos: promoção, proteção e recuperação da saúde, tá? Então, cada região, cada área, ela tem as suas ações específicas, né? Não adianta, por exemplo, eu querer falar de
prevenção de uma determinada doença que naquela região não é muito comum. Como, por exemplo, aqui na região onde a gente mora, aqui em Campinas, são pouquíssimos os locais onde tem uma maior chance de disseminação da febre amarela, né, de contaminação pelo vírus da febre amarela. Mas tem algumas áreas que é muito mais comum. Então, lá eu tenho ações, nessas áreas onde são mais comuns, eu tenho ações constantes de prevenção, né, da febre amarela. Já aqui onde a gente mora, aqui em Campinas, não tem, né? Então, as ações são diferenciadas. Aqui, ao invés de eu ficar focando nas ações preventivas, né, para a febre amarela, eu posso focar o quê? Nas prevenções da dengue, por exemplo, que é mais comum, né? Então, eu preciso entender qual é a característica de cada região para poder entender também quais são as ações que eu vou ter que desenvolver em cada local, né? Não adianta eu pegar uma ação que é muito de área rural, né, muito comum lá os acontecimentos na área rural, e querer instalar aqui na área urbana. Eu preciso adequar ao estilo que cada região me apresenta. Embora as ações elas sejam de nível nacional. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou adaptar para a minha região, para o meu local. E aí eu vou desenvolver aquelas ações para tentar promover a saúde daquela determinada população. Então, características da saúde pública. 1. Atuação intersetorial e multidisciplinar. Sua atuação não se reduz ao denominado setor da saúde. Por quê? Porque a gente não trabalha só com a doença, né? A gente trabalha com todo o ambiente, né? Com o indivíduo como um todo, incluindo o ambiente e suas relações sociais. Então, intersetorial, setores ligados à alimentação e nutrição, ao trabalho, à habitação, ao meio ambiente, à educação, ao transporte e lazer. Então, tudo isso, tá vendo? Vai acabar interferindo no estado de saúde do indivíduo. Multidisciplinar. Utilizam-se conhecimentos provenientes da medicina e de várias outras ciências, engenharia, então odontologia, educação, administração e epidemiologia. Então, precisa ali de um conjunto de pessoas, né, um conjunto de conhecimentos para se poder pensar, então, em saúde por inteiro, né? Então, eu tenho todo o indivíduo como um todo, eu pego ele desde rotina diária, estilo de vida, condições de alimentação, meio ambiente, educação também entra. Então, assim, a gente percebe que quanto maior o nível de educação, menores as chances de adoecimento. Por quê? Porque tem mais conhecimento sobre como se manter saudável, né? De como combater algumas doenças, de como se prevenir, né, de algumas doenças. Então, tudo está interligado. Seu trabalho realiza-se junto à comunidade, sempre. Atua de forma integral junto a essa comunidade, ou seja, sem a separação entre medicina preventiva e curativa. Por se tratar de ações ligadas à comunidade, tem naturalmente uma ação maior na promoção e proteção da saúde. Tem como característica a ação, a motivação da população. Não é necessariamente sinônima de ações governamentais, podendo ser executada por iniciativa privada ou as ONGs, né, por exemplo. Então, assim, é tudo aquilo que a gente já falou, ele vai estar agindo diretamente na comunidade, junto com a comunidade. Aí eu preciso entender como é que aquela comunidade vive e dali partir para as ações necessárias para, né, prevenir doenças e curar doenças. Definição: promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde. Então, prevenção primária. O que é? A gente tem alguns níveis de prevenção, tá? Então, prevenção primária, proteção da saúde. Visa evitar ou remover fatores de riscos ou causais
antes que se desenvolva o mecanismo patológico que levará à doença. Recorre a meios dirigidos ao nível individual, a grupos selecionados ou à população em geral. Assim, espera-se a diminuição da incidência da doença pelo controle de fatores de risco ou causas associadas. Então, aqui na prevenção primária, o que ela vai fazer? Ela vai tentar diminuir a incidência de uma determinada doença daquela região, né? Fazendo o quê? Controlando os fatores de risco. Então, eu preciso entender, né, como é que aquela comunidade ali vive. Ali eu vou começar a verificar, a identificar quais são as doenças mais comuns que aparecem ali, e ali eu vou estudar uma maneira de prevenir aquelas doenças. Ah, eu vou pegar aqui nessa região, tem muitos casos de dengue. Então, nessa comunidade, muitas pessoas aparecem com a mesma doença, dengue. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conhecer a comunidade, né, para saber por que tantas pessoas estão tendo a mesma doença. E aí, eu vou desenvolver ações para tentar diminuir a incidência dessa doença, né? Tentar diminuir os casos dessa doença naquela população. O que eu vou fazer? Eu vou lá naquela população, naquela comunidade, e vou passar para eles medidas, né? Vou ensiná-los a como diminuir a exposição ao risco a dengue. O que a gente sabe que ajuda aí a diminuir a incidência de dengue? Mais comum, evitar o acúmulo de água parada. Então, eu vou lá naquela população, ali naquela comunidade, e vou mostrar para eles ações que vão ajudá-los a diminuir a incidência, né, que pode ajudá-los a diminuir a incidência daquela doença naquela população, tá? Por exemplo, ali eu dei o exemplo da água parada, mas tem várias outras ações que a gente pode fazer, que a gente pode desenvolver com aquela comunidade. Então, eu preciso entender, né, eu preciso conhecer ali aquela determinada área, aquela comunidade, o estilo de vida deles, para poder entender por que está acontecendo tantos casos da mesma doença naquele lugar. Aí, quando eu chego lá, eu vejo que tem o quê? Um monte de entulho, um monte de lixo jogado, então vários focos, né, de água parada. Isso, obviamente, vai ajudar, né, com que aumente os casos de dengue naquela população. E aí começa todo o trabalho de tentar conscientizar a população de que precisa diminuir ali o acúmulo de entulho, de lixo, né, para não ter aonde a água ficar depositada. Por quê? Porque o acúmulo de água parada vai ajudar com que o vírus da dengue se prolifere. Então, toda a ação junto à comunidade, ok? Então, assim, a gente espera o quê? Que diminua a incidência, né, daquela doença, porque eu estou controlando o fator de risco, né, ou a causa daquela doença naquela região. Passado um tempo, eu vou avaliar as medidas que a gente pensou em desenvolver foram tomadas? Ok, foram. A partir dessas medidas, diminuiu a incidência de casos ou não? Se sim, ok, deu certo. Se não, eu preciso entender onde é que está falhando, o que está dando errado, né? Então, eu vou estar sempre trabalhando com aquela população. E aí, posso ter outras ações juntas, né? Porque são vários os fatores ali que podem interferir, né, na saúde do indivíduo. Então, pode ter várias ações acontecendo ao mesmo tempo, pode ter a mesma ação acontecendo em locais diferentes da cidade, eu posso ter ações diferentes em locais diferentes da cidade. Então, eu vou estudar a necessidade de cada setor, de cada região e desenvolver as ações ali necessárias. Então, a prevenção primária, ela trabalha com a promoção da saúde.